A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus abençoe a cada um de forma rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês. Como no dia 31 de outubro foi comemorados 503 anos da Reforma Protestante, eu gostaria aqui de falar para vocês um pouquinho a respeito da Reforma Protestante, dos 5 solas da Reforma Protestante. Mas antes, eu gostaria de deixar um texto para a meditação de cada um, que se encontra em Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Bom, eu quero trazer aqui para vocês os 5 solas da Reforma Protestante. O primeiro sola que eu gostaria de trazer para vocês é somente a graça. Por quê? Porque o homem ele é salvo apenas pela graça de Deus. Nada é por merecimento, tudo é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação nunca é por merecimento do homem, a salvação nunca é pelo aquilo que o homem faz, a salvação é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu e você somos salvos pela graça de Deus, porque se nós dependêssemos do nosso merecimento, o que a gente merecia era o fogo eterno, era a condenação eterna, era o castigo eterno. Mas como Deus manifestou o seu amor por nós, através do sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, ele morrendo por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas iniquidades, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, mesmo a gente não merecendo, através desse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu e você fomos alcançados por essa graça maravilhosa, essa superabundante graça, porque aonde abundou o pecado em nossas vidas, superabundou a graça de Deus, trazendo salvação a todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu e você fomos salvos pela graça de Deus, aleluia, mesmo sem merecer, mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo pecadores, mesmo a gente merecendo o fogo eterno e a condenação eterna, Deus nos amou de tal maneira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, até então unigênito do Pai, para que todo aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tal que existe no texto, que Deus amou o mundo de tal maneira, significa sem medida. Deus amou o mundo ao ponto de não poder medir esse amor, ao ponto de ser um amor aonde você não pode medir. Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tão infinita, que ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que através do sacrifício vivo santo, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, mesmo sem merecer, mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo pecadores. Cristo morreu na cruz por nós para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o primeiro sola da reforma protestante é somente a graça, porque se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, nós estaríamos condenados agora. Mas por causa da graça de Deus, do favor imerecível de Deus, daquilo que Deus fez por nós com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mesmo sem a gente merecer, através dessa graça maravilhosa, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus. E esse amor que fez com que Cristo morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse ao terceiro dia, esse amor tremendo, esse amor poderoso, nos resgatou da condenação e nos deu a salvação e nos deu a vida eterna. Então, irmão, somente a graça de Deus, porque nós somos salvos não por merecimento, mas apenas pela graça de Deus, pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, mesmo sem a gente merecer, porque somos miseráveis e pecadores, mas o amor de Deus nos alcançou, nos tirou da condenação, nos deu a salvação e nos deu a vida eterna. Aleluia! Jesus Cristo nos salvou. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? O segundo sola que eu quero colocar aqui é somente a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós só podemos nos conectar com Deus, nós só podemos nos relacionar com Deus apenas pela fé. Porque Deus a gente não vê, mas pela fé nós o enxergamos, pela fé nós tocamos em Deus, pela fé nós sentimos a sua presença. É impossível do homem se relacionar com Deus sem fé, mas aquele que tem fé no coração, esse se relaciona com Deus, esse cresce na graça e no conhecimento de Deus, esse cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Somente a fé. Por quê? Porque o justo, diz a Bíblia, viverá apenas pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, andemos por fé e não por vista. O justo jamais vai conseguir andar se não for pela fé em Deus, se não for pela fé em Cristo. Através da fé em Cristo, através da fé em Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós podemos orar e ter as nossas orações respondidas, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, verso 24, tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Então somente a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nos conectar com Deus. Sem fé é impossível nos relacionar com Deus. Sem fé é impossível crescer em intimidade com Deus. Sem fé é impossível crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sem fé é impossível crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E o justo também, ele é apenas justificado pela fé em Cristo. Sem fé não existe justificação. E se não existe justificação, o que nos resta é apenas a condenação. Pela fé nós somos justificados em Cristo pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu quero aqui em nome do Senhor Jesus dizer para você, creia nesse Deus todo-poderoso que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. Hoje, se você ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a você
hoje a colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó, e a dizer: Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido hoje a você fazer uma aliança com Deus, a você renovar a sua aliança com Deus, a você renovar a sua aliança com Cristo, a você colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó e dizer: Jesus, eu renovo a minha aliança contigo, eu a partir de hoje vou te servir com fidelidade, a partir de hoje eu quero apenas te adorar, apenas te servir, apenas andar na tua presença, apenas crescer na tua graça e no teu conhecimento e fazer a tua vontade. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso. Fé nesse Cristo tremendo e maravilhoso que morreu na cruz do Calvário, mesmo sem merecer. E morreu por nós, porque a cruz não era dele, a cruz era nossa. Mas através desse sacrifício, nós hoje temos vida, vida em abundância. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia que ele está sentado à destra do Pai. E no dia e numa hora que ninguém sabe, quando a trombeta tocar, esse Cristo Todo-Poderoso vai vir para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E ele vai vir para buscar uma noiva ataviada, uma noiva adornada, uma noiva preparada para encontrar com o noivo. Então se prepara para encontrar com teu noivo, se prepara para encontrar com Cristo, se prepara para encontrar com teu Deus, porque Jesus em breve está voltando para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a sua noiva, para que ela possa estar para sempre com ele. Então, em nome do Senhor Jesus, diga não ao pecado, diga não a tudo aquilo que tem afastado você da presença de Deus, diga não a tudo aquilo que tem levado você para longe da presença do Senhor. E hoje passe a viver em santidade, passe a renunciar à sua carne, passa a renunciar à sua vontade e diga: eu só quero fazer a vontade do meu Deus. Aleluia! Jesus está voltando. Primeiro, somente a graça. Segundo, somente a fé. E terceiro, o terceiro sola da reforma protestante é somente Cristo. Somente Cristo. Repita comigo: somente Cristo. O apóstolo Paulo falou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque morrer era se encontrar com Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você, que a sua vida seja viver para Cristo, viver para glorificar a Cristo, viver para exaltar a Cristo, viver para glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Não existe nenhum outro nome na face dessa terra pelo qual a gente possa ser salvo. O único nome que pode nos dar a salvação é o nome de Cristo Jesus. Por isso é somente Cristo. Só Cristo pode te salvar. Só Cristo pode te remir. Só Cristo pode te santificar. Só Cristo pode te justificar. Só Cristo pode te dar vida e vida em abundância. Então, hoje eu te convido a você a querer cada dia mais e mais intimidade com Cristo. A você, como eu já falei nessa mensagem, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, renove a sua aliança com Cristo hoje, porque só Cristo pode nos salvar. Ninguém mais pode nos salvar. Não existe nenhum outro nome que pode trazer salvação, que pode trazer libertação, que pode trazer santificação, que pode trazer justificação. Apenas Cristo pode nos santificar, apenas Cristo pode nos justificar, apenas Cristo pode nos libertar. Por isso a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele traz libertação. Somente
Cristo pode nos salvar. Não existe nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, apenas pelo nome de Jesus. Só Cristo pode nos salvar, só Cristo pode nos justificar. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Entregue a sua vida a Cristo. Renove, se você está afastado, a sua aliança com Cristo. Mas queira crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Cristo. Pois somente Cristo pode nos libertar. Só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos justificar. Somente Cristo. O quarto sola que eu quero falar aqui é somente a Escritura. Só a palavra de Deus pode nos alimentar e trazer a vontade de Deus para nós. O cristão, ele só é alimentado espiritualmente pela palavra de Deus. O cristão, ele só pode ser alimentado, ele só pode ser fortalecido através da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguns falsos pastores e falsos mestres dizendo aí que a Bíblia deve ser atualizada. Isso é mentira do diabo. A Bíblia é mais atual do que nunca. Ela é a inerrante, ela é a infalível palavra de Deus. Nós só podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus se nos alimentarmos da palavra. Só a palavra de Deus pode nos fortalecer. Só a palavra de Deus pode nos dar forças para andarmos nesse dia a dia, em meio a problemas, em meio a lutas, em meio a dificuldades, e jamais desistir, porque é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, se alimente da palavra, se encha da palavra. Seja uma pessoa que não passe um dia sequer sem se alimentar da palavra. Seja uma pessoa que não passe um dia sequer sem se encher da palavra, porque é a palavra de Deus que te alimenta, é a palavra de Deus que te fortalece, é a palavra de Deus que te dá força para você não desistir em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às tribulações. Eu sei que são muitas. O próprio Jesus falou em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida é cercada de lutas, a vida é cercada de tribulações, a vida é cercada de muitas perseguições, mas é a palavra de Deus que nos fortalece para não sucumbir, é a palavra de Deus que nos fortalece para não desistir de Deus, para não desistir de Cristo, para não desistir da vontade de Deus, para não desistir do propósito de Deus nas nossas vidas. É a palavra de Deus que nos dá força para não desistir da própria vida. Quantas pessoas estão desistindo da própria vida? Quantas pessoas estão dando cabo da sua própria vida porque não tem se alimentado da palavra de Deus? Aí vem a tribulação, vem a perseguição, vem a dor, vem a angústia, a pessoa não consegue se manter firme, acaba dando cabo da própria vida. Mas a palavra de Deus, ela te alimenta, a palavra de Deus, ela te sustenta, a palavra de Deus, ela te fortalece para que você não desista, para que você não pare, para que você prossiga, para que você persevere, para que você não desista da vida, para que você não desista de fazer a vontade de Deus, para que você não desista de Deus, para que você não desista de Cristo. Então se alimente da palavra, porque só a palavra de Deus pode te fortalecer, só a palavra de Deus pode te encher. Quantas pessoas estão perdendo o seu tempo com muitas coisas que não edificam, com muitas coisas que não fortalecem ela, e deixam a palavra de Deus de lado, apenas lê a palavra de Deus num momento em que está com muita angústia no coração, vai lá, abre um capítulo, lê um versículo, e às vezes lê um texto que está totalmente fora do seu contexto, tem uma interpretação completamente errada. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus quer que você leia, Deus quer que você se alimente, Deus quer que você se encha da palavra, que você leia capítulo
capítulos, que você medite em capítulos, para que isso venha entrar no seu coração, para que isso venha entrar na sua mente, para que a palavra de Deus venha te fortalecer, para que a palavra de Deus venha te encher, para que você tenha sabedoria diante dos seus dilemas, para que você seja forte diante das suas dificuldades, para que você não desista diante das perseguições. Então se alimente da palavra, se encha da palavra, porque somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo e somente as Escrituras, só a palavra de Deus pode te dar força para vencer as lutas, as dificuldades, não desistir, não sucumbir, não cair diante das lutas, das dificuldades, das tribulações e das perseguições da vida. O salmista falou: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E só a palavra de Deus pode te manter firme em fazer a vontade de Deus, porque o salmista falou no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem tem a palavra de Deus no coração e segue a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, diz não para o pecado e vive em santidade diante de Deus. Então se alimente da palavra, porque ela pode te fortalecer, ela te fortalece para que você não venha sucumbir diante dos problemas, e ela faz com que você ande em santidade, ande na vontade de Deus. E o quinto sola da reforma protestante é que glória somente a Deus. Tudo na nossa vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar, honrar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos que viver para a glória de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus faz na sua vida é para a glória dele. Tudo que Deus faz através de você é para a glória dele. Então se Deus está te abençoando, se você está prosperando, se você está crescendo, se você está chegando em lugares altos, é para a glória de Deus. Não pegue a glória para si. Não deixe o seu coração se ensoberbecer. Não fique altivo, não fique soberbo, não fique arrogante. Tudo que está acontecendo na tua vida é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tudo que Deus está fazendo na sua vida é para glorificar e exaltar o nome dele. Agora, tudo que Deus está fazendo através de você, a forma como Deus tem te usado para ganhar almas, a forma como Deus tem te usado para pregar a palavra, a forma como Deus tem te usado para louvá-lo, a forma como Deus tem te usado para evangelizar, para fazer a obra dele, a forma como Deus tem te usado de maneira tremenda, poderosa, é para a glória dele. Então também não deixe que seu coração fique soberbo, fique arrogante, fique orgulhoso. Tudo que Deus faz na sua vida é para a glória de Deus. Tudo que Deus faz através de você é para a glória de Deus. Então viva sempre para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando, se Deus está fazendo coisas grandes e tremendas na sua vida, dê a glória para Deus. Nunca pegue a glória para você. Se Deus está te usando de maneira tremenda e poderosa, se Deus está fazendo coisas tremendas e poderosas através de você, se Deus está te usando com autoridade, com poder, com fogo, com glória, com excelência, com profundidade, saiba de uma coisa, a glória é de Deus. Nunca pegue a glória para você. Dê toda a glória ao Senhor. Aprenda isso. Somente a graça, salvos apenas pela graça de Deus, não por merecimento, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Somente a fé, só a fé pode nos conectar com Deus. Só a fé pode fazer com que a gente agrade a Deus e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Somente Cristo, só em Cristo a salvação, em mais ninguém a salvação, só em Cristo. E glória somente a Deus. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória e louvor do nome do Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que você possa viver para a glória de Deus. Porque só Deus é que merece a honra, é que merece a glória. Só Deus, somente Cristo merece
toda honra, toda glória e todo louvor. Só em Cristo há salvação. Só em Cristo há libertação. A Bíblia diz, João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente em Cristo há libertação, somente em Cristo há salvação. Então que você guarde esses 5 solas da reforma protestante. Somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero orar o Pai Nosso com vocês e depois eu vou orar pela vida de cada um de vocês. Amém? Faça assim com as suas mãos, feche seus olhos e ore comigo o Pai Nosso. Diga, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu quero repreender todo o mal na vida dessas pessoas. Eu quero repreender, Senhor, meu Deus, meu Pai, todo levante do diabo e seus demônios contra a vida dessas pessoas. Que todo o mal contra a vida delas, que todo levante do diabo e seus demônios contra a vida delas caia por terra agora, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que eles possam guardar essa palavra, que é somente a graça, salvos apenas pela graça de Deus, que é somente a fé, meu Pai. Somente a fé pode nos conectar contigo. Somente a fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, pode fazer com que a gente cresça na tua graça e no teu conhecimento, que é somente Cristo. A salvação, Senhor, é apenas em Cristo e mais ninguém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eles possam entender que é somente as Escrituras, meu Pai, porque, Senhor, o homem ele só pode ser fortalecido, o homem ele pode só fazer a sua vontade se ele tem a sua palavra no coração, se ele anda, Senhor, meu Deus e meu Pai, na sua palavra, e se ele se alimenta da sua palavra, que eles possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, entender que glória é somente ao Senhor, que tudo que o Senhor venha fazer na vida deles, que tudo que o Senhor venha fazer através deles, que eles possam dar glória somente a Ti, que eles nunca possam se ensoberbecer, que eles nunca, Senhor, meu Deus, meu Pai, deixem o orgulho e a soberba entrar no coração. Pai amado, eu abençoo cada um deles, ó Pai, com a Tua bênção que prospera, trazendo prosperidade em todas as áreas e levando embora toda a dor e todo o sofrimento da vida dos seus filhos. Assim eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Nos ajude a divulgar o Evangelho. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo.